Olá, queridos irmãos e irmãs, quinta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Hoje nós iremos refletir o Evangelho de Mateus, continuamos com o capítulo 10, mas hoje os versículos 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus já está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa e daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. O texto de hoje é complemento do texto de ontem, quando Jesus reúne os seus 12 discípulos e os envia primeiro à casa de Israel, no primeiro momento. Depois eles vão partir para os pagãos, mas no primeiro momento Jesus leva a sua mensagem ao povo da aliança, ao povo hebreu. E aqui ele vai dizer como os discípulos devem proceder no anúncio. Os discípulos não devem ficar apegados às coisas materiais. Os discípulos devem ter e agir com misericórdia para quem sofre, ou seja, os leprosos, aqueles que estão possuídos pelo demônio, aqueles que estão doentes, ou seja, aqueles que precisam de Deus. Eles devem dar uma atenção especial a essas pessoas. Por quê? Porque esta força, esta graça não provém deles, provém de Deus. Por isso que ele vai dizer, de graça recebestes, de graça deveis dar também. É interessante isso. Há pessoas na sua vida que elas muitas vezes passam por dificuldades, depois elas conseguem superar essas dificuldades, conseguem melhorar de vida, e aí o que elas fazem? Ao invés de elas terem misericórdia e compaixão e empatia por pessoas que estão passando pela mesma situação que elas passaram, muitas pessoas fazem o quê? Elas querem simplesmente apagar o seu passado. Não querem saber. Por exemplo, pessoas que eram pobres, passavam muita dificuldade e que depois melhoram de condição social. Muitas pessoas, muitas mesmo, apagam o seu passado. Se tornam pessoas vaidosas, arrogantes, orgulhosas e esquecem a sua origem. Eu me lembro até hoje de um seminarista, quando eu estava em Santo Amaro, no primeiro ano, ele pertencia a uma comunidade muito carente. E nas férias de final de ano, nós retornávamos para as nossas casas. E quando foi perguntado a ele, quando ele iria retornar para sua casa, ele falou que não ia retornar para o meio da favela. E nós ficamos indignados com aquela postura. Quer dizer, tanto que ele nem ficou no seminário. Acabou saindo depois de um ano. Aquilo, entre aspas, numa expressão do dia a dia, tinha subido a cabeça dele. Ou seja, ele queria renegar as suas origens. Não queria voltar mais para o mesmo lugar de onde ele tinha vindo. Então, ter muito cuidado com isso. Não podemos apagar o nosso passado. Ele faz parte da nossa história. Fazer isso é renegar a própria história, é renegar a parte da sua vida. Não podemos deixar levar por isso. É entender que de graça recebemos, de graça devemos dar. Ou seja, se eu conseguir melhorar na minha vida, eu devo buscar ajudar outras pessoas a fim de que elas também consigam chegar onde eu cheguei. E não simplesmente apagar isso. Ou então, por exemplo, eu sofro com uma doença, eu supero com essa doença, eu tenho que ajudar as outras pessoas que passam por essas dificuldades também. Ou seja, Deus me deu força para superar aquilo, então eu tenho que ajudar outras pessoas.
É ter essa consciência de que quando Deus nos ajuda, nós temos, entre aspas, a obrigação moral de ajudar os outros também. A superar, assim como um dia Deus nos ajudou. É ter essa conotação, é ter empatia. E é isso que Jesus manda os discípulos fazerem ao iniciar o seu ministério, ao iniciar o seu discipulado. Curai os doentes, expulsai os demônios, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, não leveis dinheiro, nem sacola, nada. Se desapeguem de tudo. Se coloquem a serviço do outro. Tenham compaixão pelo sofrimento do outro. Naquilo que vocês puderem, ajudem o outro. É isso que nós temos que fazer na nossa vida. Muitas vezes nos apegamos a tanta coisa, a dinheiro, a status, a posição social, tanta gente que quer ficar postando coisa na internet, quer aparecer. Gente, paremos com isso. Vamos nos preocupar mais com os outros. Tem muita gente que está se preocupando muito consigo mesma. Vamos sair um pouco do nosso mundo. Vamos ao encontro de pessoas que estão numa situação muito pior do que a nossa. Tem gente que fica se remoendo seus próprios problemas. A questão é, o problema, quando ele ocorre, ele tem que ser resolvido. Você tem que enfrentar o problema. Não adianta você ficar correndo, fugindo do problema. Você vai ter que resolver o problema. Não tem jeito. Tem problemas que a gente consegue resolver naquela hora. Depende de nós. Só depende de mim. Então eu vou lá e resolvo. Há problemas que não dependem só de mim. Então eu tenho que tentar buscar resolver da melhor forma possível. Pode ser que eu não consiga nem resolver naquela hora, mas pelo menos eu dei o pontapé inicial para que o problema se resolva. Agora tem gente que foge do problema. O problema vai te perseguir a vida inteira. Então é mais fácil você encarar o problema e enfrentá-lo. E tentar resolver, na medida possível. Ou seja, parar um pouco de achar que os nossos problemas são as piores coisas do mundo. Porque muitas vezes não são. Tem muita gente passando necessidade. Tem muita gente passando fome. Tem muita gente doente no mundo. Ou seja, eu não estou dizendo que os nossos problemas não sejam problemas importantes. Lógico que são, porque nos afetam. Sem dúvida nenhuma. Vocês têm problemas, eu tenho problemas, todos nós temos problemas. O grande problema é quando eu acho que o meu problema é o pior problema do mundo. Pode ser que não seja. Pode ser que tenha gente muito pior do que a gente. Então é parar um pouco de olhar para nós mesmos somente. Não estou dizendo aqui que nós devemos parar de olhar para nós e olhar só para os outros, não é isso. Mas sair um pouco de nós mesmos, sem parar de preocupar conosco mesmo. Nós temos que nos preocupar conosco mesmo. Nós temos que buscar resolver os nossos problemas, nossos traumas, nossas dificuldades, mas também enxergar um pouco o outro. Não ficar preso somente a nós mesmos. Sair um pouco de nós e ir ao encontro daquele que muitas vezes pode ser que seja pior do que a gente. Há necessidade disso. Porque isso é discipulado. Isso também é discipulado. É ir ao encontro daquele que sofre. Muitas vezes pode ser que a gente nem tenha a condição de fazer nada. Pode ser. Mas é interessante, eu estava vendo uma série um dia desse, no qual o rapaz agradecia ao colega dele porque só tinha ouvido ele. Porque os pais tinham ido embora, ele tinha ficado sozinho, porque os pais achavam que ele já tinha maturidade suficiente para se cuidar. E ele falava para um amigo, interessante, porque retrata bem o momento de pandemia que a gente está vivendo, né? Eu achei muito interessante isso. Eles se falam pelo computador. Né? Eles são alunos e eles estão fazendo um trabalho, então cada um está na sua casa se falando pelo computador. E ele falava assim, tudo que eu queria era ser cuidado. E eu não tenho ninguém que cuide de mim. Porque o outro rapaz morava com os pais, né? E é interessante isso. E no final, depois dele desabafar com um amigo, ele falava assim, obrigado. Aí o rapaz falou assim, mas obrigado por quê? Obrigado por você ter me ouvido. Muitas vezes a gente pode não fazer nada, só ouvir. O grande problema é que na sociedade hoje é raro isso. As pessoas adoram falar, elas não gostam de escutar. Tem muita gente que precisa desabafar, tem muita gente que precisa só ser ouvida. Não precisa fazer muito, basta você emprestar um dos seus 2 ouvidos para essa pessoa e fechar a tua boquinha. Grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.